substituta Ana Raquel, e os processos devem ser, nesse momento, então, encaminhados à conselheira para providências de... Deixa eu só entender, então, Vossa Excelência está acompanhando no sentido de ser afetado e afetar o pleno? Sim. Certo, ok. Eu estou com os processos, todos eles estão para serem pautados. Aí, no caso, eu teria que levá-los comigo e pautar esses processos também? Porque o conselheiro, ele manteve o posicionamento de deixar o voto... Mas pelo que eu entendi, ele disse que também não tem problema se entender que pode ser afetado ao pleno. Mas assim, o voto, pelo que eu entendi, o voto da conselheira Raquel, ela não acompanha o meu voto aqui, né, pelo arquivamento, exatamente, nem nada. De submeter, por exemplo, o tema ao plenário, não é isso? Isso. Na verdade, assim, são duas Vossa coisas Excelência distintas. não acompanha meu voto. Eu acho que a minha sugestão é no sentido de suspender a deliberação e afetar o pleno, ou aguardar o julgamento do que vai na sessão que vem, que são os meus, que já vão ser pautados, que já foi decidido que vai ser afetado ao pleno. E aguardar esses. Ou então ele vai ser deliberado, e aí tem o voto do conselheiro Sérgio e tem o meu voto, que é o que eu dei na sessão da outra Câmara, mas que não ficou decidido porque ficou assim, definição. Mas então é justamente nesse sentido, porque há necessidade de que o conselheiro aqueça com a sugestão de Vossa Excelência, não é? No sentido de levar, suspender a deliberação dos processos e encaminharmos ao pleno, e aí então deliberarmos todos a respeito. Mas há uma necessidade, eu entendo que há uma necessidade em virtude do acolhimento da sugestão de Vossa Excelência, no sentido que se o conselheiro diz que mantém o voto, é necessário que seja deliberado. Entendi. Então, é por isso que eu fui vencido, na verdade. Então, o que prevaleceu é o voto da conselheira Raquel, então os processos vão a ela, que ela vai... Não é isso não, conselheiro. Entendo, conselheiro. Existem as duas possibilidades. Tanto Vossa Excelência pode acolher e aquecer a sugestão trazida pela conselheira no sentido de suspendermos o julgamento, não é? A deliberação do voto de Vossa Excelência, e levarmos esses processos a pleno, ou Vossa Excelência mantém o seu voto e conselheira Raquel abre a divergência. Isso. E nesse sentido acompanharei o voto da conselheira Raquel, ou Vossa Excelência aquecendo a sugestão, os processos irão a pleno e nós deliberaremos todos trarão seus processos, suas situações, e deliberaremos em pleno. Nesse sentido. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência mantém essa posição de deliberar seu voto, ou se aquece, se aceita que os processos sejam sobrestados, entendemos assim, e que eles sejam encaminhados a plenos, e lá nós deliberaremos todos, que traremos todas as nossas situações conjuntamente. Senhora Presidente, eu mantenho o voto porque eu não vou, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de votar no pleno, eu não vou votar diferente, entendeu? Eu mantenho o voto, sim, e integralmente, da forma como está. Entendo. Então, nesse sentido, acompanho a divergência trazida pela conselheira Ana Raquel, e em virtude disso os o voto divergente para ela, né? Para ela exarar o voto aqui nos processos. Isso. E assim, senhora Presidente, eu concluo a minha pauta para essa sessão. Concluída a pauta do conselheiro Sérgio, eu tenho processos a relatar também. Processos de aposentadorias e processos de aplicação de multa. Eu vou fazê-lo em lixa, como sempre fazemos, e em primeiro os processos de aplicação de multa. Tem o processo TC 883/2019, a unidade é o Fundo Municipal de Saúde Poço das Trincheiras, e o responsável é o senhor Adione Pereira de Lira, no exercício de 2014.
O processo TC 1064 de 2019, a unidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Poço das Trincheiras, a responsável a senhora Luzinete Souza dos Santos Vasconcelos, exercício 2014. O processo TC 1024 de 2019, a unidade da Prefeitura Municipal de Água Branca, responsável Albani Sandes Gomes, exercício de 2014. O processo TC 16496 de 2018, a unidade é o Fundo Municipal de Educação de Maravilha, responsável o senhor James Luiz Santana dos Santos, exercício 2014. O processo TC 16741 de 2018, a unidade é a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimônio, responsável o senhor Fernando Antônio Macedo Holanda, no exercício 2018. O processo TC 16742 de 2018, a unidade é a Companhia Alagoana de Recursos Humanos, o responsável também o senhor Fernando Antônio Macedo de Holanda, exercício 2018. O processo TC 16745 de 2018, a unidade é a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimônio, o responsável também é o senhor Fernando Antônio Macedo Holanda, exercício 2018. O processo TC 10370 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Canapi, o responsável é o senhor Celso Luiz Tenório Brandão, no exercício 2014. O processo TC 3840 de 2017, a unidade é a Prefeitura Municipal de Canapi, e o responsável é o senhor Celso Luiz Tenório Brandão, no exercício 2014. Todos os processos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou o envio a destempo de documentos nos termos fixados na legislação de regência, conforme as informações prestadas pelo FUNCONTAS. Nos processos em apreço, não houve manifestação do órgão ministerial, em razão do disposto no artigo 1º da Resolução Normativa número 03 de 2019 desta Corte de Contas. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela aplicação da multa, cuja dosimetria encontra-se discriminada nos respectivos acórdãos, o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2º da Lei Orgânica do TCE, AL, artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno e no artigo 3º da Resolução Normativa número 1 de 2003. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público vota favoravelmente a aplicação das multas nos termos do voto da relatora. Aprovados. Perdão. Com a relatora. Em discussão os processos. Em votação, conselheira. Com a relatora. Conselheiro Sérgio. Acompanha a relatora, senhora. Processos, então, agora de aposentadoria. O processo TC 8818-2019, a unidade é o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria do Pilar. O interessado é a senhora Célis Lúcia Cardoso Aranda. É uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 8805-2019, a unidade é o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria do Pilar. A interessada é a senhora Geni Vieira da Conceição, é uma aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 8768 de 2019, a unidade é o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria do Pilar. Interessada Maria José Ribeiro dos Santos Silva, assunto aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 5040 de 2018, a unidade é o Major Prev, Regime Próprio de Previdência Social do município de Major Isidoro. Interessada é a Jailda Maria Silva e o assunto é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 18158 de 2017, a unidade é Alagoas Previdência. Interessada é Tânia Monteiro Carvalho. O assunto é aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 1163 de 2015, unidade Alagoas Previdência, interessada Benedita Gomes da Silva, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 11373 de 2009, a unidade é o Atalaia Prev, regime próprio dos servidores titulares de cargos públicos e provimento efetivos e inativos do município de Atalaia.
O interessado é o senhor Manuel dos Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 399/2013, a unidade é o IPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió. Interessada é a senhora Aurelina Torquato dos Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 16455/2011, a unidade é o IPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió. Interessada é a senhora Zileide Lopes de Melo Cruz, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. E o processo TC 14803/2012, a unidade é o IPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Maceió, do município de Maceió. Interessada a senhora Cristina Maria Silvestre, e é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Quanto à instrução processual dos feitos relatados, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a correta elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos, ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes encontram-se revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias ora apreciadas e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Eu reitero os pareceres do Ministério Público. Todos manifestaram pela regularidade dos atos de aposentadoria e opinando pelo respectivo registro. Em discussão, os processos. Em votação, conselheira Raquel. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Aprovados. Concluída, então, a pauta desta sessão, facultamos a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Senhora presidente, Com a palavra, a conselheira Raquel. Naquele momento que Vossa Excelência me perguntou e eu estava aqui meio desligada, é porque eu estava justamente discutindo aqui com a assessoria em relação a esses processos da Equatorial que vão para que eu faça o acórdão, mas no caso eu faço o acórdão do voto e encaminho de volta ao relator para que ele proceda à elaboração dos ofícios dos jurisdicionados dele. Isso. Só para poder ficar, porque a gente ficou com essa dúvida em relação a quem faria os ofícios. O encaminhamento é pelo gabinete do... Ok. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro só tenho uma Sérgio. dúvida aí, porque, assim, eu penso que deve ser a conselheira Ana Raquel que deve fazer esses ofícios, porque os termos do ofício, ela que vai dizer quais são os termos. Não, Né? os termos de ofício estão no voto. Está no voto que eu trago com relação ao arquivamento dos processos de representação, tem dizendo quais são os elementos a serem levantados nos ofícios. E os ofícios, eu entendo que deva ser pelo relator. Mas é diligência que Vossa Excelência vai pedir? É uma apuração dos fatos. Apuração dos fatos. Mas não é abrindo processo de submissão ofício para o tribunal. ao tribunal pleno primeiro para que se decida? Não. O ofício não. O processo que traz pelo arquivamento das representações e consequente apuração dos fatos através de ofício único referente a todos os meses, enfim, a cada município de forma individual. E aí, na decisão, tem dizendo quais são as questões a serem levantadas nesses ofícios. Também penso que cada relator porque, assim, pode acrescentar ou não, enfim, na verdade é apurar o fato de forma única, entendeu? Por cada município. Cada relator vai apurar, vai encaminhar o seu ofício, não necessariamente, eu penso que tem que ser
as mesmas questões que eu levantei nos meus ofícios. Inclusive, eu já encaminhei ofício de alguns jurisdicionados meus lá de cima, eu já encaminhei. Mas eu não penso que cada relator tem que seguir exatamente os pontos que eu segui. É que apure o fato, enfim. No voto que eu trago, diz quais são os que eu encaminhei. Mas eu acho que cada relator, o voto, ao final, é pelo arquivamento do processo e apuração num processo apartado e único para cada jurisdicionado. Olha só, senhora presidente, só uma questão assim para a gente esclarecer isso bem, para a gente fazer um procedimento, digamos assim, que não que não esteja de acordo com os demais conselheiros, ou melhor, que esteja de acordo com o que se foi decidido aqui. Bem, primeiro, se o processo é pelo arquivamento, esse processo ele não vai mais existir tramitando aqui nessa Corte de Contas, ele vai para o arquivo, né? E aí, a conselheira Ana Raquel vai publicar o seu voto, né, o seu acórdão vencedor, né, o voto vencedor, que é para submissão do tema ao Tribunal Pleno. É isso, não? O meu voto não é pela submissão, por isso que eu deixei bem claro aqui que, na verdade, ou a gente submetia ao Pleno, que era a minha então não sugestão, foi essa vencedora. Porque, a meu ver, não fazia sentido a gente deliberar um processo hoje, quando na semana que vem o assunto vai ser debatido por todo o Pleno, e inclusive pode vir uma decisão diferente do meu voto. O meu voto foi pelo arquivamento das representações, por entender, da forma como Vossa Excelência entendeu, que não havia os requisitos de admissibilidade e consequente apuração daqueles fatos que tem ali no processo único, aberto pelo tribunal, com relação a cada jurisdicionado de forma única, porque eu tenho do mesmo município 2, 3 processos, porque a Equatorial ela encaminha constantemente o que vai abrir esses novos processos vai ser esses ofícios. Exatamente. E por que os ofícios não são, digamos, não são juntados ao próprio processo, que já existe um processo? Existem vários. Vários processos sobre o mesmo? Sim. A Equatorial porque eles atualizam, sempre, né? Eles vão atualizando esse débito, aí os processos. E aí eles fazem sempre uma nova denúncia, uma nova representação. Então, Vossa Excelência não está resolvendo isso também não, porque vai criar mais um processo. Eu estou arquivando os outros e criando um único. Eu não vou resolver daqui para frente, provavelmente, porque eu acho que a Equatorial não vai deixar de encaminhar. Mas eu vou apurar em algum momento e todos os que existem até mas, então, por exemplo, eu nem sei quantos são, já recebi números. Por exemplo, esses aqui estão indo para o arquivo, mas o anterior, por exemplo, que não foi para o arquivo, que está em apuração... Vai ser processado em algum momento, quando for vir para o Pleno, porque nenhum voltou para o Pleno, aí pode-se decidir pelo arquivamento, já que já tem uma outra demanda que trata do mesmo assunto. Eu entendo que, já que pelo menos era no que vínhamos discutindo em nosso gabinete, no sentido de que, se as representações elas não estavam verdadeiramente preenchendo os requisitos para a existência delas, então nós estávamos pensando em não, como a conselheira colocou, por isso entendi em acompanhá-la, no sentido de não desprezar o fato que estava sendo trazido e noticiado ao tribunal. Então, no momento em que nós tomamos ciência e não podemos dar prosseguimento à representação em virtude dela carecer dos requisitos, nós entendemos que estávamos no sentido de, em tomando conhecimento da existência do fato, atuarmos de ofício, como nós podemos, e fazer encaminhamentos nesse sentido, de oficiar os municípios que foram trazidas essas informações, no sentido deles nos fornecer as informações que, porventura, nós pudéssemos colher nessas que viemos e que não preencheram completamente os requisitos, e então, não desprezando o fato, fazermos dessa forma e, obviamente, num processamento só, que facilitaria... Mas olha só, se esses ofícios forem expedidos fora desse processo, como é que eu vou obter as informações com relação, por exemplo, para apuração desses débitos, com relação a valores, datas,
responsáveis. A sugestão e daí do Ministério Público foi justamente no sentido de, além de essa informação a gente pode obter com o próprio atual gestor. Sim, mas, independente disso, solicitar. eu não vejo dificuldade nenhuma, na verdade, com relação às dificuldades que Vossa Excelência apontou quando foi justificar o motivo. Eu não vejo essas dificuldades. Eu acho que os responsáveis, se o gestor não tiver, a Equatorial tem, ela tem o registro de quando são os débitos. Inclusive, pode ter, coisas prescritas, débitos prescritos lá. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha conhecimento, não simplesmente pegar aquela lista e começar a apurar. Então, assim, é importante ter essas informações, tanto do gestor atual, quanto da Equatorial. Então, foi uma sugestão que até o Ministério Público de Contas fez na sessão, no sentido de acrescentar que esse ofício fosse encaminhado também à Equatorial e não apenas ao gestor, para que ele discriminasse essa informação, porque quando a lista que ele encaminha é só um atualizado geral, ninguém sabe acho que provavelmente no voto de Vossa Excelência, eu acho que a gente vai ter condições de fazer isso, porque eu não vejo fora desse processo como obter, por exemplo, nem mesmo saber para quem que eu vou encaminhar essa, digamos, diligência, apurar isso aqui, porque eu não vou ter o nome o nome do denunciante, para quem que eu vou me dirigir, endereço dele, os fatos que são apontados aí, entendeu? O que eu quero dizer, os elementos para eu fazer essa instrução, para eu buscar fazer diligências, audiências e tudo mais, fora do processo, porque o processo, a proposta é pelo arquivamento da conselheira, que não é diferente do meu. Só que aí ela propõe assim, você apurar isso aqui, todas essas irregularidades apontadas aqui, esses débitos, tudo isso aí. O meu problema só, conselheiro, eu acho que a gente só não está conseguindo me compreender. No sentido de como proceder isso aí com o processo arquivado, entendeu? Você obter todas essas informações, isso aí. Mas a gente pode tirar uma cópia dessa representação que não foi acolhida, ou simplesmente tomar a iniciativa de ofício fazer isso. Existe um representante do município, que ele está dizendo que é o devedor. Não existe um representante do município? É o prefeito do município. E existe o representante da empresa. Mas essas informações estão todas no processo. O presidente da Equatorial. Eu não vou ter mais esse processo comigo lá no meu gabinete. Mas você pode tirar uma cópia antes de arquivar. Tirar uma cópia? Tirar uma cópia. Acho que não fica produtivo para abrir o processo. Bom, eu não vou ter, por exemplo, eu não vou saber nem o nome dos municípios. Nem o nome do município eu vou ter essa informação, se eu não tenho um processo mais comigo. Conselheiro Sérgio, eu vou dar um exemplo. Quando se tem um processo em que vai ser aberta uma multa ou algum outro procedimento que vai ser de forma apartada, não é tirado cópia para abrir um outro processo? É a mesma, a meu ver, isso eu não vejo dificuldade em ser feito. Mas eu acho que a gente pode discutir todas essas... Bom, com relação a esse processo, não, porque ele foi deliberado. Mas com relação aos próximos processos, eu acho que a forma como vai ser feita pode ser aprimorada e discutida, e a gente vê que caminho chegar em relação a isso. Não, presidente, mas não, eu quero esclarecer para saber como é que eu vou fazer. É o seguinte, esses processos vão ser arquivados, então eles não vão mais para o meu gabinete. Aí eu tenho essa incumbência de fazer esses ofícios, que eu não sei os termos do ofício ainda. Então eu não sei para quem eu vou encaminhar, quais são esses termos, o débito da prefeitura, quem é o atual, se é para o atual gestor ou se é gestor anterior. Então eu vou precisar de todas essas informações para fazer o que essa Câmara está me deliberando aqui. Entendeu? Então isso é importante, que fique esclarecido isso aí. Conselheiro, a forma de encaminhamento dessa, vamos dizer assim, apuração da existência do débito, o que ensejou, enfim, de acordo com o que foi trazido no voto da conselheira, e no momento em que ela, após a publicação, ela encaminhará e será do conhecimento de todos o conteúdo e como ele deverá ser procedido. Havendo, então, alguma dificuldade, eu entendo que a única forma
que nós podemos estabelecer para a efetivação desse procedimento, desse processamento, é só após, não é, e tomar por caminho o que está posto no voto da conselheira. Deixa eu só deixar claro uma Senhora presidente, só um pouquinho. O que eu quero dizer é que eu não vou ter os elementos para fazer esse ofício, entendeu? Eu não vou ter nem os elementos sequer, nenhum elemento para fazer esses ofícios, porque os processos não vão lá para o meu gabinete. Não vão para o meu gabinete. Então, essa Câmara está dizendo assim, ó, conselheiro Sérgio, o senhor vai elaborar os ofícios e encaminhar a esses os denunciados, os interessados aqui no processo, investigar isso aí, apurar esse débito, mas eu não tenho elemento nenhum para fazer isso. Eu não sei nem o nome sequer do gestor ou da prefeitura, do município. Se os processos estão sendo arquivados, e aqui nós três deliberamos pelo arquivamento, né, não vamos ter esses elementos. Então vai ter que ser autuado um novo processo com todos esses mesmos elementos aqui. Aí a partir daí eu vou fazer as diligências, vou fazer as citações para apurar esse débito, vou procurar saber quem são esses responsáveis, a que exercícios se referem esses débitos e daí por diante, para eu apurar o eventual prejuízo, o dano, imputar aquele responsável que causou o dano e daí por diante. Então, eu vou ter que ter esses elementos. Conselheiro, os processos que acabam de ser arquivados, eles, mesmo pelo arquivamento, as pessoas que figuraram nele terão que ter conhecimento de que os processos que haviam a respeito, em que elas figuravam neles, que aquele processo foi arquivado, não é assim? Mesmo que ele tenha sido arquivado, a pessoa que está como parte naquele processo tem que ser notificada de que aquele processo que existia, em que ela estava como parte, foi arquivado. Então, este conhecimento de que essa pessoa, esse gestor que está figurando no processo, teve o processo arquivado com aquela mesma informação, entendo eu, é possível que ele, ao ser notificado que ele foi arquivado, os dados de que o tribunal detém a respeito disso, porque ele não evoluiu, porque por impossibilidade de... A partir do momento que o processo é arquivado, aquele responsável, o administrador, ele não vai mais responder sobre esse processo. Vai ter que ser autuado um novo processo, ser instruído, tudo novamente, para que ele possa se manifestar. Sim, então é nisso que eu estou querendo... Talvez eu também não esteja conseguindo trazer com muita clareza a informação, no sentido de que o novo processo, que como Vossa Excelência coloca, que quem será a pessoa, para onde dirigir, quem vai figurar nos processos que nascerão a partir da informação que nós tivemos, da denúncia que chegou ao tribunal, e em atuando de ofício, ele abre um novo processo e requer informações a respeito. E pode se valer de cópia do processo, eu não vejo qualquer problema. Inclusive, nos meus processos, eu os trarei com o ofício encaminhado. Então, no ofício, eu faço menção ao processo, falo do débito que existe no processo, eu não uso cópia nenhuma, porque o processo ele ainda existe. Eu só trago o processo para arquivar depois que o ofício foi encaminhado. Só que esse processo foi trazido pelo conselheiro Sérgio e o procedimento é diferente, porque foi trazido e de uma só vez para fazer as duas coisas, né? Então, o procedimento vai ser diferente do que eu tenho feito, porque no meu processo, eu primeiro encaminho os ofícios. Encaminhado o ofício, eu arquivo o processo de representação. Mas não vejo qualquer problema em se fazer dessa forma. Não vejo problema em se tirar cópia no processo que se deliberou pelo arquivamento para se instruir um outro processo.
Mas aí... Mas olha só como é tão improdutivo tirar cópia. Se já tem todos os documentos nesse processo. Então, assim, eu até faço assim, um pedido para que Vossas Excelências revisem o voto, porque assim, a gente pode fazer tudo isso aí sem arquivar esse processo dentro desse próprio processo, porque isso é totalmente produtivo, eu tirar cópia e formar um novo processo com esses mesmos documentos. Então, a gente pode adotar todas essas providências sem arquivar esse processo, nesse mesmo processo. Aí você vai fazer toda essa instrução, você como não vai trazer nenhum prejuízo à sua decisão de a gente encaminhar o ofício ao responsável, solicitar informações, solicitar documentos. A partir daí, com esse processo, eu não vejo a necessidade de abrir um novo processo. Não tem qualquer... Acho que o efeito, no final das contas, é o mesmo. Desde que se requeira todos os processos do mesmo município, ou arquive os demais, ou se junte e utilize o mesmo, e se faça em um processo só. Não vejo problema. O efeito prático é o mesmo. É uma coisa se levar para a sessão. Agora, com relação ao voto que a gente proferiu, eu acho que está deliberado. Não, a sessão não encerrou ainda. Mas encerrou o julgamento do processo. Mas o julgamento... Não, mas isso aí a gente pode votar tranquilamente, sem nenhum prejuízo, não tem nenhum problema isso aí, a gente apreciar isso aqui novamente. O problema é o seguinte, porque a partir do momento que arquivar esse processo, isso aqui eu não vou ter elementos para fazer tudo isso aí. Aí se propõe abrir um novo processo. Aí lá no futuro se vai arquivar novamente esse processo. Então, assim, eu não vejo como produtivo isso aí. Acaba surgindo mais um processo para o tribunal para apurar isso aí. Né? Você, ao invés de você está arquivando um, mas está abrindo outro. Então, 0 a 0. Né? Você não está diminuindo, você não está aumentando, mas também não está diminuindo. Então, assim, eu penso só que vai ficar difícil sem os elementos aqui do processo para a gente fazer digamos assim, trazer essas informações para que o tribunal possa atuar no seu papel de controle em razão do objeto aqui, dessa denúncia. Sem esses elementos aqui, fica praticamente inviável. Eu gostaria, senhora presidente, de ouvir o posicionamento do Ministério Público de Contas, que eu acho que ele pode nos ajudar. Eu estou aqui esperando que Vossa Excelência conclua aí o seu pensamento para solicitar exatamente isso, que o Ministério Público venha nos ajudar. Com relação ao julgamento, eu acho que, tendo sido vencido o relator originário, o processo ele muda totalmente para o novo relator, quem cabe conduzir integralmente todas as providências. Primeiro há esse deslocamento, não tem porquê, depois de julgado e vencido, o relator continuar com o processo. Agora, com relação a essa sistemática de fiscalização desses débitos da Eletrobras, da antiga Eletrobras, da hoje Equatorial, acho que todo mês está chegando uma planilha dessa. É preciso, a sugestão que eu faço, quando for discutir no pleno, que não estarei lá, mas se puderem levar a ideia, chamar a Equatorial para conversar com o tribunal e estabelecer o formato como o tribunal precisa dessa planilha com a discriminação ano. E eu acho que uma forma de estabilizar até o débito e a responsabilidade de cada gestor em cada ano é abrir um procedimento para cada município e cada ano. Assim não haverá não corre risco de ter sucessivas atualizações. Estabiliza o débito ali, claro que ele vai sofrer a correção e juros vão incidir, mas naquele ano está individualizado cada exercício financeiro e comunicações posteriores ela faz anualmente, enfim, é uma forma de estabilizar. Agora, todo mês realmente aporta lá também no Ministério Público uma infinidade desses procedimentos que estão sendo desmembrados. Aí os novos, por trazerem um débito integralmente, acaba atualizado também, acaba abarcando todos os procedimentos antigos.
Então, se for tecnicamente analisado, deveria ser admitido isso e extinto todos os outros por litispendência, já ou alguma coisa. Enfim, eu acho que o plenário, quando discutir a questão, deliberar aí os termos em que das informações indispensáveis, discriminando por exercício financeiro para poder individualizar o responsável. Eu acho que a melhor forma é um procedimento para cada município e exercício financeiro e determinar um marco, embora um marco temporal aí para apuração, 10 anos para trás ou 5 anos, enfim. Porque embora seja dano e portanto imprescritível, mas para viabilizar de forma objetiva esse trabalho de fiscalização é preciso fazer um corte temporal. Aí definir 5 a 10 anos aí e estabelecer para cada exercício financeiro e cada município que estiver em débito um procedimento. E ali cada gestor faz a sua defesa em relação àquele ano e ao final no julgamento, vai ter o julgamento e quando for quantificar o débito, aí sim faz para cada ano a atualização, coisa simples que dá para fazer, a diretoria consegue fazer isso fácil, atualização com juros e correção monetária, ou até se valendo, se for o caso, entender que esteja correto, se valendo dos cálculos da Equatorial. Acho que essa é uma forma e fazer esse ajuste com a Equatorial para que ela faça remessa apenas anualmente, depois de remeter todos esses processos, faça a cada ano a remessa ali de 2019, 2020 em diante, já que os outros já estão feitos. Estão vendo que aqui está patinando em cima da mesma questão e esses procedimentos não vão para frente não. Pelo contrário, essas comunicações só estão tumultuando aí da forma que está sendo feita, porque a rigor, se fosse a atualização e ela fosse anexada em cada processo que já está instaurado, tudo bem, até auxiliaria essa nova informação que a Equatorial vai renovando, se fosse anexado um negócio que é autuado como processo novo, autônomo, uma nova representação, enfim, tem outros aí tramitando, alguns já na instrução, não sei como é que está, às vezes já com a instrução até completa ali, enfim, acho que é uma questão mais de estabelecer os termos aí nos parâmetros para fiscalização e conversar com a Equatorial, expondo a ela como o tribunal precisa dessas informações, enfim, e planejar isso para frente. Agora, com relação a esse processo, pelo que eu verifiquei aqui, o entendimento é que, não vejo como o relator, sendo vencido, possa continuar praticando atos e conduzindo o processo do qual ele foi vencido. E com relação confesso que não entendi muito bem, porque com relação a instrumentalizar aí os próximos passos desse processo, se vai arquivar um processo e tirar a cópia do processo arquivado para instaurar um novo, aí essa parte eu não sei se eu entendi, eu não sei se eu entendi muito bem, sério aí. Tirado cópia depois de arquivado. Se a decisão está única no processo, as duas coisas, você tira a cópia e depois arquiva. Ela tá a decisão está única, ela não vem uma decisão posterior ao arquivamento para que se tire cópia e abra um novo processo. Eu penso que se a decisão está vinculada ao arquivamento, ao encaminhamento dos ofícios, que se tire cópia desse processo e arquive-se. Eu não vejo problema. É o que eu estou dizendo, nos meus processos foi feito de forma inversa. Primeiro encaminhei os ofícios para depois arquivar. Mas eu não vejo nesse processo, estando tudo na mesma decisão, e não há uma ordem. Primeiro se arquivou e depois vai se tirar as cópias. Tira-se as cópias e arquiva-se. Mas os processos não vão para aí. Qual seria a destinação dessas cópias? Para que tirar a cópia de um processo que foi arquivado? Vai se abrir para instruir o novo processo. Ele está dizendo que ele não tem informações para abrir. Então é isso que é minha dúvida. Está arquivando o processo e tira a cópia para abrir um novo processo do mesmo que foi arquivado? Para que se instrua os processos, está dizendo que não tem informação então, de quem é o responsável. Então não é o caso de arquivar. Então, eu não sei. Porque eu não a intenção é que se arquive-se todas as representações. Justamente para que não É nessa parte que eu não estou. Primeiro arquivo o processo. Aí depois tira a cópia dele para instruir um novo processo com base nele.
Sério, eu não tô, desculpa, eu não tô entendendo como fazer isso. Já que vai ter próximos passos, faça no mesmo procedimento. Não deliberou-se pelo não arquivamento, pelo que eu pude entender. Não se deliberou pelo arquivamento do processo. E tirar a cópia para fazer um novo processo? Olha, do processo eu vou falar arquivado. do meu voto É que eu não... do meu voto que foi como eu procedi nos processos. Encaminhei os ofícios aos jurisdicionados no sentido de que havia os processos tais e tais e tais, que informavam um débito de tantos reais pela Equatorial, enfim. E aí fazia a série de diligências que deveriam ser feitas no processo, caso houvesse requisito de admissibilidade, iriam todos aqueles questionamentos, inclusive que o Ministério Público às vezes solicita, eu encaminhei no ofício, ou seja, se havia de fato o débito com a Equatorial, qual era o valor, quem eram os responsáveis, enfim. Com os ofícios encaminhados, eu trouxe os processos a pleno. Na verdade, eu nem trouxe. Na verdade, os ofícios foram encaminhados, os de lá de cima ainda não trouxe, trarei depois de decidido, né? Para que arquivasse as apresentações, mas já tendo tomado providência com relação àqueles fatos. Nesse processo... então eu teria que fazer isso antes de trazer isso para cá. Não, isso foi como eu fiz, estou dizendo como eu fiz. A providência que eu fiz, nos meus processos. Com relação aos processos de Vossa Excelência que foram trazidos, a sugestão era no sentido justamente de que aguardasse a decisão para que a gente não ficasse decidindo antes de uma decisão de fato que ia ser tomada com relação a todos os processos. Mas foi trazido e teria que ser deliberado. Eu não entendo pela admissibilidade do processo, justamente porque eu entendo que também não tem os requisitos. Mas eu não entendo que, diante da informação que tem lá, de débitos de milhões só de juros e multa, ou seja, só de dano ao erário, caso ele utilize recurso público para pagar, que a gente deva simplesmente só inadmitir e arquivar o processo. Até porque a gente bate muito nessa tecla, a gente tem que atuar preventivamente para que o dano não ocorra. Justamente porque depois que ocorre é difícil de ser devolvido aos cofres públicos. Só que existem inúmeros processos referentes ao mesmo município que a Equatorial praticamente todos os meses manda ao Tribunal de Contas. A meu ver, não faz sentido que a gente fique trabalhando em cima desses processos todos os meses. Você mobiliza todos os setores com relação ao mesmo fato. Então, a decisão foi no sentido de fazer um único processo com relação ao débito geral que havia e que ele discriminasse qual era o total do débito e qual eram os responsáveis. Entendeu? Nesse processo, como já foi trazido, tinha que ser deliberado, eu não ia simplesmente arquivar. Então, pelo arquivamento e apuração dos fatos em um outro processo. Então, é esse o meu voto. Olha só, Vossa Excelência, nos processos de Vossa Excelência, a senhora já adotou essa providência? Já adotei, independente. Pois e não ouviu o Tribunal Pleno? Não, eu poderia fazer independente, eu mandei ofício, eu não dependo de decisão do Tribunal Pleno para oficiar o gestor e ter informações. Eu dependo do Tribunal Pleno quando for decidir o processo. Esses processos de representação eu ia trazer para ser deliberado, se o tribunal entendia que, diante do fato de eu já ter as informações gerais, eu podia arquivar todas as outras. A minha intenção foi essa, ou seja, eu encaminhei o ofício e com aquele ofício tem informação do débito daquele município e do porquê, dos motivos e quais são os responsáveis, geral. Então, eu tenho um monte de processozinho menor que está abarcado naquela informação e que com aquelas informações eu poderia arquivar. Entendeu? O raciocínio é esse. Olha só, mas a Vossa Excelência fez isso antes de trazer para apreciação aqui, ou da Câmara ou do Pleno, não importa. A senhora fez isso. Então, a senhora tinha a possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque Vossa Excelência tinha os elementos nos autos aí, inclusive de processos que não foram arquivados. Agora, no meu caso específico, os processos foram arquivados. Esses processos não vêm mais para mim, eu não tenho elementos para fazer esse ofício. E mesmo, no meu caso, se eu tivesse na posição de Vossa Excelência, eu já compreendo de forma diferente. Se o processo está arquivado, eu não tenho mais que extrair cópia desse processo arquivado para abrir um outro com o mesmo conteúdo, porque para mim isso não faz sentido. Isso é totalmente não necessariamente o mesmo conteúdo, porque se o processo for, por exemplo, de janeiro, não é o mesmo conteúdo, porque se eu estou pedindo o débito dele com a Eletrobras, com a Equatorial, eu estou pedindo até a presente data. Então, Vossa Excelência não precisa extrair cópia daqui. Pronto, e é isso que eu estou discutindo. Se foi no mesmo processo, se a providência é concomitante, então eu tenho as informações naquele processo.
Não, mas para que tirar cópia, então, se Vossa Excelência quer tudo atualizado, o débito atualizado, então não precisa, entendeu? O que eu quero dizer é que não faz sentido eu gestor, não sei quem é. Não faz sentido as informações estão no processo, se precisar da cópia do responsável, extrai a cópia. O que não faz sentido, Vossa Presidente, esse ofício, essa Câmara, determinar que eu faça a expedição desses ofícios a esses responsáveis, se eu tenho elemento qualquer, nem mesmo do nome desses responsáveis, para que eu encaminhe esses ofícios. Então, essa Câmara não pode fazer, porque isso aí vai ser, como você falar assim, conselheiro Sérgio, não faça ofício nenhum, porque eu não vou ter nenhum elemento para fazer isso. É isso que eu quero que Vossas Excelências entendam. Entendo, ver se eu conseguir, isso eu vou conseguir esclarecer um pouco. O voto da conselheira pelo arquivamento e no conteúdo que ela traz no sentido de expedir os ofícios e depois esses devem ser arquivados. Como ela tem conduzido, não é isso, conselheira? Então, em alguns processos já dela, o encaminhamento com relação a processos desta mesma natureza é nesse sentido. Primeiro ela expede os ofícios, busca informações e manda esses atos. Nos processos dela, presidente. Se ela fez nos processos dela, não nesse aqui. Tem que ser concomitante com a decisão, porque foi o processo que ele trouxe. Exatamente. Esses processos, eles não vão mais lá para o meu gabinete. O voto dela é nesse sentido. Eles não voltam mais para o meu gabinete. E então, essa Câmara está deliberando que eu faça a expedição dos ofícios aos responsáveis desses processos. Em virtude dessa impossibilidade, os processos, os ofícios, então, todos serão encaminhados e a condução do procedimento será do gabinete de Vossa Excelência. Isso, com relação a esses que ele trouxe. Que foram relatados nesta sessão. Conselheira, que fique claro, a conselheira Ana Raquel vai expedir esses ofícios e vai fazer toda a instrução, apuração, tudo. Sabe por quê? Porque agora é ela que conduziu o voto vencedor. Né? Então, ela sabe como, assim, entende como que deve ser feita a condução desses processos a partir daí. Aí a gente depois vai ter que pensar bem como é que vão ser esses caminhos, porque, veja, se é aberto um novo processo, eu vou virar relatora de um outro processo, porque na decisão desses processos, aí eu já começo a questionar. Não, a decisão foi no processo que foi arquivado. Abrir o processo, encaminhar o ofício, enfim, abrir outro processo, eu vou virar relatora desses outros processos. Que na verdade são de seus jurisdicionados. Vossa Excelência vai instruir todo o processo. Porque para mim é um processo novo, mas eu acho que a gente pode discutir isso aí. E como essa decisão foi uma decisão, a primeira pelo menos que eu tenho notícia agora dessas novas representações, e como também havia registrado no sentido de que nós também, nosso gabinete, recebemos e estávamos buscando um caminho para, inclusive, para trazer também, buscar um entendimento de todos, tomar conhecimento. Justo por isso, entendia que o melhor caminho teria sido levar a discussão a pleno. Enfim, mas já que se estabeleceu desta forma, a conselheira encaminhará não apenas para as providências de publicação do acórdão, mas de toda a condução no que diz respeito aos processos que foram hoje relatados. E assim está posto. Mas alguém queira se manifestar? Só isso, presidente. Então, não havendo mais quem queira se manifestar a esse respeito, neste momento encerramos a presente sessão, enquanto os convocamos para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.